A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Profeta Claudemir aqui, glória a Deus. Igreja Apostólica, Revelação do Último Dia, Avivamento para as Nações. Graças a Deus, tem uma palavra revelada para você, para a nossa vida, para os nossos corações. Graças a Deus. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal para você participar, para você receber os vídeos que serão postados aqui de ensinamento da palavra de Deus, as revelações profundas da palavra de Deus que o Senhor tem me entregado, que o Senhor tem confiado em mim, para revelar ao teu povo, para trazer ao teu povo uma revelação profunda da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Eu sou o profeta Claudemir, o teu servo, o apóstolo, cobertura espiritual Silvio Ribeiro, ali do Rio Grande do Sul, os profetas Silvio e Maria Ribeiro, Avivamento para as Nações da Catedral Global, Avivamento para as Nações, Casa dos Milagres, do Rio Grande do Sul, nossa cobertura espiritual, graças a Deus por isso. Eu sou presidente da Igreja Apostólica Revelação do Último Dia, o qual o Senhor confiou em nossas mãos o ministério apostólico, a pregação do Evangelho com sinais e prodígios, milagres. Minha esposa, a profetisa Clélia, que junto comigo e a nossa equipe de pastores e obreiros, que trabalhamos na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, na propagação do Evangelho de Jesus Cristo, com sabedoria, com amor, com ordem e decência, o Evangelho de Cristo que está sendo anunciado através da nossa vida. Hoje, com uma grande disputa de pregações, de conhecimento, alguns querem ser mais, saberem mais, conhecer menos, e o nosso ministério hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, tem ajudado muitas pessoas a encontrar com o Senhor Jesus Cristo, a se encontrar com o reino dos céus e se entender com a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu vou falar nesse vídeo é exatamente a revelação de Cristo em nós, a revelação de Deus em nós. Quem somos nós? O que fazemos, o que estamos aqui, para que estamos aqui, como vamos fazer, como vamos dar continuidade do Evangelho de Cristo, que é o nosso mestre, que nos ensinou a fazer a obra de Deus. Eu tenho aqui alguns versículos bíblicos que eu vou estar citando no longo na caminhada desse vídeo, e se você quiser pegar papel e caneta, você pode pegar papel e caneta conforme o Espírito Santo vai me revelando aqui. Eu vou marcando aqui para depois, na hora que eu estiver pregando, eu quero passar aqui o que o Espírito Santo me revelou. Ele acabou de me revelar um versículo aqui agora, que não está no esboço. Eu fiz um esboço de ensinamento, mas esse não está no esboço, chegou agora. Então, Lucas 6:40. Bom, o evangelho que nós estamos pregando, é o mesmo evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia ela não mudou, ela é a Bíblia hoje. Ela não foi escrita para ontem. A Bíblia não foi escrita para ontem, foi escrita para hoje. A Bíblia é a base. A Bíblia ela é uma base onde você vai se basear para ter uma vida cristã, para ter uma vida que agrada a Deus. É aqui que você vai se basear. É na Bíblia Sagrada que você vai se basear. Aqui você vai conjecturar, aqui você vai interpretar, aqui você vai trazer revelações para a sua vida. Como que você vai fazer isso? Com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele revela tudo, ele sabe todas as coisas. É o que nós vamos falar sobre aqui também. O Espírito Santo de Deus, que é muito importante na vida de um cristão. Nós estamos pregando com o evangelho que estamos pregando, é o evangelho voltado para a cura, revelações, libertações e cura. Nosso forte libertações e cura. Algumas pessoas falam, você tem que pregar salvação. Algumas pessoas falam isso.
vocês têm que pregar salvação, vocês têm que estar pregando cura, vocês têm que estar pregando libertação. Só que o Cristo que nós pregamos, ele na morte na cruz, ele não morreu na cruz somente para salvar o povo dos seus pecados, como ele prometeu lá Deus prometeu para Adão, né? Deus prometeu para a serpente, lá no comecinho, que da mulher ia nascer um que ia pisar na cabeça da serpente, ou que ia pisar no Satanás, que ia destruir Satanás. Da mulher ia nascer uma semente que ia pisar no Satanás. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, ele fala assim que ele salvará o seu povo do pecado. Versículo 1 do 18 a seguir. Você vai ler lá do 18 a seguir. Você vai ver uma parte que fala assim: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas só que ele não veio fazer só isso. Jesus não veio só para salvar dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Pelas suas pisaduras somos sarados. Pelas suas pisaduras nós somos curados, somos sarados. E isso na prática da Santa Ceia. É muito rápido, né? Uma revelação profunda, mas eu vou dizer algo para os irmãos aqui, que não vai estar nesse estudo, vai estar no próximo estudo, que é comer, né? Adão comeu e errou. Adão comeu, desobedeceu e comeu, morreu porque comeu. Adão morreu porque comeu, tá? É só para você ter uma ideia no próximo estudo. Adão comeu, morreu porque comeu. E daí Deus falou assim: eu vou tirar o homem do jardim. Expulsou o homem de lá do jardim. Deus expulsou o Adão do jardim, não foi para castigar Adão, não. Deus expulsou Adão do jardim para que ele não comesse da árvore que dava a vida eterna. Deus falou: o homem não deve comer a árvore, o fruto da árvore que dá a vida eterna. O homem não deve comer esse fruto. Deus disse isso. Depois em João capítulo 6, versículo 51, Jesus apareceu dizendo assim: o pão que eu darei para a vida, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Quem comer esse pão viverá para sempre. E Deus falou assim: eu vou tirar o homem do jardim para que ele não coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Mas depois Jesus disse que o homem comeria e viveria para sempre. Então, Adão comeu e morreu, então nós vamos comer e viver. Amém? Mas esse é outro estudo. O que eu vou estudar aqui, o que eu vou trazer aqui hoje é um estudo profundo também, mas é da revelação de Jesus Cristo em nós. Nós vamos ler Marcos 16 e 15, e eu tenho aqui todo um histórico de versículos que eu separei. Isso aqui não é um esboço, isso aqui não são palavras minhas. Eu tenho uma folha inteira de um caderno escrita com versículos bíblicos que vai trazer vai clarear um pouco a sua mente, vai clarear a sua mente. Eu tenho certeza que vai a respeito disso. O que somos nessa terra, o que estamos fazendo aqui, o que viemos fazer aqui nessa terra. É muito importante que você permaneça. Se você chegou até aqui agora, você permaneça até o final. Eu não sei se vai ficar muito extenso o vídeo, uns 40 minutos, vai valer a pena. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Mesmo que você não concorde com tudo que eu vou dizer aqui, mas você vai concordar com algumas coisas e isso vai mudar um pouco o seu pensamento. Você que já é pregador da palavra de Deus, você que já prega o Evangelho de Cristo, isso aqui é um conteúdo muito importante para a sua vida. Isso aqui vai trazer mais sabedoria para você, mais conhecimento para você, porque trouxe para mim. Eu vou só dar um pequeno testemunho aqui da minha vida, para que vocês entendam quem eu sou e por que eu estou com esse braço aqui. Esse braço aqui, ele está imobilizado, ele não mexe, ele não se mexe, esse braço aqui. A medicina já desenganou, né? Pela medicina já desenganou. É onde entra uma grande questão, onde eu sou muito questionado, muitas das vezes por alguns pastores, por alguns líderes ou por alguns céticos, né? Que eu falo sobre cura, prego sobre cura. Eu não só prego, como também Deus tem operado maravilhas, cadeirantes, surdos, cegos e mudos, enfim. Deus tem me usado para curar pessoas, tanto a mim quanto a minha esposa e os meus pastores, temos o dom da cura sim. Nós curamos sim, em nome de Jesus Cristo. Só que algumas pessoas me questionam e me perguntam às vezes por quê. Por que você está nessa situação? Quando você prega, Deus cura, Deus age no meio da igreja. Primeiro, não sou eu que faço, é Ele que faz, então ele age do jeito que Ele quer. Eu sei que Ele vai me curar. Se Ele não me curar, Ele é Deus. E se ele não me curar, Ele é Deus. E se Ele curar, Ele continua. Ele é Deus. Sim ou não, Ele é Deus. Então foi essa a primeira pergunta que eu fiz para Deus, quando Ele me chamou. Deus me chamou para o Evangelho de uma forma diferente. E quando eu falo isso, eu não falo isso para me engrandecer.
Eu conheço o Evangelho desde a idade de 19 anos de idade. Conheci Jesus Cristo quando tinha 19 anos de idade. Na verdade, eu não o conhecia. Eu ouvia falar dele, eu fui tocado por ele, eu ouvia a voz dele. Como aquele cego de nascença em João 9, que ele já tinha sido curado, já tinha sido tocado, que também isso é outro estudo, que eu tenho também aí, uma revelação dessa passagem também aí, que eu quero trazer também aqui no canal, essa revelação de João 9, o cego de nascença. Ele não conhecia Jesus, ele foi tocado por Jesus, ouviu a voz de Jesus, foi curado por Jesus e pregava em nome de Jesus. Mas quando perguntaram para ele, quem te curou? Ele falou, o homem chamado Jesus, cadê ele? Não sei. Então ele não conhecia Jesus. Então tem muita gente por aí que está nessa situação, que já ouviu a voz de Jesus, foi curado por Jesus, foi tocado por Jesus, mas ainda não conheceu Jesus. Então é essa a revelação que eu quero trazer para a igreja. Trazer Jesus para a igreja conhecer Cristo. Então eu estava nessa situação, conheci Jesus com 19 anos de idade. Ou seja, ouvi Jesus com 19 anos de idade. E vivi uma vida de igreja. Eu preguei o Evangelho, fui presbítero das Assembleias de Deus durante 6 anos. Preguei o Evangelho durante 6 anos na Assembleia de Deus como presbítero das Assembleias de Deus. E aprendi muito, né? Não tenho leitura e não tinha leitura, né? Agora o Espírito Santo me esclareceu. Hoje eu tenho leitura, não porque estudei, porque o Espírito Santo me deu leitura. Hoje eu leio pelo Espírito Santo. Eu consigo ler pelo Espírito Santo. Antigamente eu conseguia ler só a Bíblia. Conseguiria ler só a Bíblia. Hoje eu consigo ler qualquer coisa pelo Espírito Santo, consigo ler e escrever, né? Então, o que aconteceu é o seguinte, por um tempo eu preguei o Evangelho de Cristo e depois eu me desviei da palavra do Senhor, me desviei dos caminhos de Deus e fui para o mundo do crime e virei um traficante, comecei a traficar, fumar, cheirar e prostituir, mentir, vivi uma vida bem miserável. Então, quando chegou um dia, estou resumindo que eu tenho que pregar, eu não quero dar testemunho, eu quero pregar, mas depois eu quero dar meu testemunho ainda. Quando chegou o dia, eu fui numa festa atrás de droga, atrás de bebida, e fui possuído por um demônio, estava em cima de uma moto, e a 80 por hora, eu sei que eu fui possuído por um demônio, tenho certeza disso, 80 por hora em cima da moto, nessa moto, e quando eu fui possuído por um demônio, quando ele saiu do meu corpo, eu vi o poste na minha frente. Quando eu vi o poste na minha frente, eu gritei, Jesus, tenha misericórdia. Eu não falei, não pensei, eu gritei, Jesus, tenha misericórdia, me dá uma chance. A moto se chocou com o poste e o meu corpo bateu no poste, esse lado aqui bateu no poste. Então o que aconteceu? Esse braço, ele quebrou em vários lugares, quebrou as costas, né? Esse apá que temos aqui nas costas, acho que se chama apá, quebrou também em vários lugares, o ombro quebrou em vários lugares, o braço, e deu lesão no flexo braquial. Então, quer dizer, eu pela medicina não há nenhuma possibilidade nenhuma de mover, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. E foi essa pergunta que eu fiz para Deus, Quando o Senhor me apareceu para falar que Ele ia me usar nessa terra, para pregar o Evangelho, eu falei para Ele assim, o Senhor vai curar o meu braço, porque... Por que eu fiz essa pergunta? Porque exatamente Ele falou assim, eu vou te usar para curar pessoas, eu vou te usar para pregar o meu Evangelho e você vai pregar. E não se preocupe se ninguém te entender, porque eu te entenderei, ainda que ninguém te entenda, eu te entenderei. Eu fiz a pergunta para ele, já que ele ia me usar com cura, para pregar o Evangelho de cura, eu perguntei para ele assim, o Senhor vai curar o meu braço? Ele me respondeu essa frase, apenas pregue. Essa foi a resposta que ele me deu naquele dia. Apenas pregue. Então o que eu estou fazendo é isso, apenas prego. Quando as pessoas perguntam para mim, por que as pessoas são curadas e você não? Porque Ele me mandou para pregar e curar pessoas. Isso que Ele mandou fazer, e é o que eu faço. Então o nosso ministério é de cura, libertação. Eu só estou me identificando, só estou me apresentando, porque muitos vídeos eu quero postar, e eu andei postando alguns vídeos, depois eu parei, mas a partir desse agora eu quero continuar postando vídeo. E você vai se inscrevendo, vai compartilhando, vai me ajudando para que isso vai se expandindo, o meu testemunho possa chegar a mais pessoas e a palavra revelada possa chegar a mais pessoas, mais pregadores. Vamos fazer nessa terra um corpo de Cristo, vamos fazer nessa terra pregadores, vamos deixar de lado esse negócio de querer ser maior, de querer saber mais que os outros. Não, vamos parar com isso, vamos ser pessoas maduras em Cristo Jesus e vamos levar Jesus para as pessoas, transformar as pessoas como elas devem ser transformadas, no que eu vou passar neste
pouco tempo que eu tenho, eu quero passar para a igreja o que Deus me revelou, quem somos e o que devemos fazer nessa terra. Primeiramente, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós somos o corpo físico de Jesus na terra. Nós somos o corpo físico de Jesus na terra, nós somos a igreja. Jesus é a autoridade espiritual e nós somos a autoridade física dele. Jesus é a autoridade espiritual e nós somos a autoridade física. A igreja é a autoridade física de Jesus. A igreja veio para quebrar Satanás. A igreja veio para desfazer Satanás, para desfazer as obras. Jesus disse assim, ó: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e para desfazer a maldade do maligno, e vocês não vão sofrer nenhum dano. Então a igreja tem a função, a obrigação e o dever de desmanchar todo o mal que o maligno criou nessa terra. Nós temos a obrigação de desmanchar o que o diabo veio fazer. Ele disse isso, foi Jesus que disse isso. Bom, sem perda de tempo, vamos ler Marcos 16:15. Se você quiser marcar aí, marca. E se você não quiser marcar, você apenas repita várias vezes aí o vídeo e você vai entender muito bem. Eu vou ler na Bíblia da Linguagem Atualizada, que eu gosto de ler na Bíblia da Linguagem Atualizada, mas você pode ler em qualquer Bíblia, que vai ser a mesma coisa, só vai estar um pouco diferente, né, claro, mas o conteúdo da palavra, o significado da palavra é um só. Então, é um só. Bom, Marcos 16, eu não vou pregar em Marcos 16, esse aqui é só para você ter uma ideia, tá? Eu vou pregar em Efésios, viu? Esse aqui eu vou colocar, mas eu vou pregar em Efésios, tá? O que eu tenho aqui é tudo revelação de Efésios. Eu peguei os versículos e juntei os versículos para fazer uma pregação, que vai ser rápido, não vai demorar muito. Já estamos aí 16 minutinhos, se você chegou até aí, não pare, porque vai ficar muito interessante. Marcos 16, versículo 15. Na Linguagem Atualizada ele diz assim, ó: então ele disse: vão pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho a todas as pessoas. Tá, versículo 15. Esse versículo 15 é o versículo mais obedecido que tem na face da terra, porque todo mundo quer fazer isso, pregar. Todo mundo quer fazer isso, pregar. Só que esse texto, ele não para aqui. Ele continua. Não é só pregar que ele está mandando aqui. É isso que as pessoas hoje não conseguem entender. Por que obedecem o versículo 15? Por que obedecer o versículo 15? O versículo 16 diz assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Preste atenção. Jesus disse: vão ao mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Esse ide de Jesus está em todas as partes. Todo missionário, toda obra missionária, toda igreja missionária. A pregação é: Jesus disse, ide e pregai. Ide e pregai. Ir e pregar é um princípio, é uma ordem de Cristo. Ir e pregar é um princípio, é uma ordem de Cristo. Essa é uma ordem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não para por aí. Não para aqui, quem crer e for batizado. Vai acontecer algo mais poderoso para quem crê. Vai acontecer algo glorioso para quem crê. Não vai parar. Você já pregou, a pessoa creu, você já recebeu a palavra, você creu. Há uma recompensa nisso daí. Há uma coisa que acompanha essa pregação. Versículo 17. Aos que crerem, veja bem, aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres. Preste atenção, que Jesus disse: ide e pregai. Então nós temos que obedecer, não é? Ir e pregar. Vamos pregar o evangelho, vamos falar. E algumas pessoas não querem falar sobre cura, não querem falar sobre expulsar demônios, não querem falar sobre o evangelho de Cristo completo, porque não tem essa experiência ou não tem essa fé, não tem essa coragem. Então o que devemos fazer é o seguinte: parar com esse negócio de querer bloquear aqueles que estão fazendo, seguindo a palavra de Deus. Eu não tenho nada com uma pessoa que não expulsa demônio e que não cura enfermos. Não, eu não tenho nada, porque elas estão pregando,
Elas estão cumprindo o versículo 15, ide, pregai. Elas estão anunciando o evangelho, estão salvando pessoas. Só que não é só isso. Jesus apareceu, começou em Mateus capítulo 4, versículo 17, com a seguinte frase: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele disse isso, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse reino que Cristo veio trazer para nós é o reinado que Adão perdeu. Adão perdeu o reinado quando comeu. Falei aqui no começo do vídeo. Quando Adão comeu, ele desobedeceu a Deus, ele perdeu o reinado. Qual reinado? Gênesis 1, 26, 27, 28. Deus falou para Adão: Adão, governe a terra, Adão. Adão, governa sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo. Você vai ser o governante da terra. Eu criei você para governar a terra. Eu criei você para dominar a terra. Você vai dominar a terra. Você vai ser rei da terra. Você é rei. Por isso que Jesus é Senhor do Senhor, Rei dos reis, Deus dos deuses. Qual deuses que ele está falando? Qual reis que eles estão falando? Qual senhores que Jesus está falando? Ele é Senhor de qual senhores? Ele é rei de qual reis? Ele é Deus de qual deuses? Eu acredito que não são deuses mortos. Deus não é Deus de Deus morto. Então, Salmo 82, versículo 6 diz: todos vocês são deuses. Vocês outros são filhos do Altíssimo. Tá? Nós vamos ler daqui a pouquinho, nós vamos ler aqui. Para você ver o que eu tô passando para a igreja. Já está aí 21 minutinhos. Talvez vai ficar bastante extenso o vídeo, mas vai valer a pena. Você vai valer a pena porque você vai aprender algumas coisas aqui. Embora você não concorde com tudo, você disse, mas com o que você vai concordar. Porque eu estou falando aqui é Bíblia. Tá? Tá na palavra de Deus e eu estou conjecturando. Se a minha conjectura estiver errada, da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não pode errar. Então, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder. Veja bem, será dado o poder. Eu tenho que parar aqui um pouquinho, porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo: aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres. Qual é o milagre? Expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Então, isso aqui, expulsar demônios e falar novas línguas, é milagres. É milagres. E se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Então veja bem, se Jesus disse aqui, ide e pregai o evangelho, e depois ele disse essas coisas: aos que crerem será dado o poder de fazer esses sinais, esses prodígios, esses milagres, e ele está dizendo aqui, no mesmo texto que ele diz para pregar, ele diz para curar, expulsar demônio e falar nova língua. Então não tem como, não existe como a pessoa falar que uma igreja que fala em línguas e que expulsa demônio, que cura enfermos, está errado. Não pode falar isso. Então os que falam assim: mas naquele dia dirão, expulsei demônio, falem blá 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 blá, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço. Vocês que praticam a iniquidade. Que tipo de iniquidade? Desobedecer. O que é desobedecer a Deus? Desobedecer a Deus é como eu era presbítero, depois eu fui para o mundão, e antes de eu ir para o mundão, era presbítero, pregava a palavra, eu poderia morrer naquele momento. E chegar lá e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu expulsei demônio, eu curei seu nome, eu fiz seu nome. Eu estava no mundo, eu tinha deixado de Cristo. Então Jesus podia falar muito bem: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Embora eu tenha feito tudo isso, mas agora eu não estou fazendo, agora eu estou no mundo. É um pensamento, é uma conjectura. Bom, então, e não acaba por aí, não acaba por aí. Versículo 19 e versículo 20 continua, fala assim, depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Provava que a mensagem dele era verdadeira. Os discípulos prosseguiram, pregando a palavra. Alguém pode falar assim: mas isso daí era para os discípulos. Então pregar também era para os discípulos. Se curar e expulsar demônios era para os discípulos, então pregar também era para eles. Agora,
Jesus disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a fazer tudo que eu vos ensinei. Então o que eu aprendi a fazer é o que Jesus ensinou Pedro a fazer, é o que Jesus ensinou Paulo a fazer, é o que Jesus ensinou os apóstolos. Os apóstolos prosseguiram ensinando pessoas, o ensinamento chegou até mim. O Espírito Santo me ensinou a curar, a libertar pessoas e salvar pessoas. Então o Evangelho de Cristo ele é completo, ele é salvação, cura, libertação. No hebraico, a palavra salvação, ela diz salvação é prosperidade, salvação é cura, salvação é libertação, salvação é Então você pode ser salvo. A palavra salvo, ela inclui todas essas coisas. O reino, você recebe o reinado de Cristo. Você recebe o reinado de Cristo. Por que você recebe o reinado de Cristo? Porque Jesus, ele é o primeiro filho. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, temos o mesmo poder, a autoridade e o dever de fazer o que Jesus fez. Porque se Jesus é filho de Deus e como filho operava, e ele mesmo disse, o filho por si mesmo não faz nada, mas o Pai que o enviou. Né? Ele faz tudo que vê o Pai fazer. Ok? Então vamos lá. Eu quero ler agora aqui os versículos que eu separei de Efésios, que eu ajuntei para que você consiga entender o porquê que eu li agora esse daqui. Porque Jesus está revelado em nós. Você está cheio do Espírito Santo. O que está dentro de você é o que estava em Jesus. O que está dentro de mim é o que estava em Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você tem um Deus que mora dentro de você através do Espírito Santo. Vamos ler agora aqui. É Lucas 6:40, que eu marquei aqui no comecinho. O aluno não é superior ao seu professor, mas quando o aluno está preparado, ele se torna igual ao seu professor. Quem disse isso foi Jesus. Então Jesus veio trazer o discípulo, é aluno. Então Jesus está falando que os alunos dele, os discípulos dele, não era superior a ele. Mas depois que os alunos tivessem treinado, seria igual a ele. É como uma pessoa vai treinar para ser médico. Quem dá aula é o médico, um professor médico. A pessoa entra como aluno, mas depois de formado sai como médico. É isso que Jesus estava dizendo, tá? Então, o que Jesus está dizendo é que a autoridade e o poder que ele deu para nós é por sermos igual a ele, semelhante a ele, porque temos o mesmo Espírito. Porque ele diz aqui, ele está à direita de Deus. Jesus está à direita de Deus. Quem está reinando aqui conosco é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim, para reinarmos em nome de Cristo, em nome de Jesus. Peço a Deus, aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo em Efésios capítulo 1, versículo 17, tá? Efésios capítulo 1, versículo 17. E peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. O Espírito vai revelar Deus em vocês, Deus a vocês, ou Deus em vocês, Deus em nós. Vai revelar Deus para nós, para que o conhecemos como devemos conhecer. Tá? Efésios 1:17. 1 Coríntios 2, versículo 9, uma palavra que é muito citada pelos pregadores, missionários, pastores, e até mesmo eu preguei muito sobre isso, né? 1 Coríntios 2:9. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para os que o amam. Se nós pararmos aqui, dá a impressão que Deus tem algo escondido que vai revelar, que Deus preparou para aqueles que o amam. Parece que está guardado, parece que está escondido, parece que está em oculto. Mas o plano de Deus não está mais em oculto, porque o plano de Deus foi revelado. Então, quando nós lemos o versículo 9, o versículo 10, completa o versículo 9. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ou jamais chegou no coração do homem, pensamento do homem, que o homem achou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Foi isso. O versículo 10 fala assim, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo revela tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus.
Se o seu espírito sair de você e entrar em mim, eu vou saber tudo sobre você. Eu vou conhecer os seus segredos, os seus pensamentos, tudo que estava em oculto na sua vida eu vou saber, porque o seu espírito agora está em mim. Agora, Efésios capítulo 2, e versículo 22, ele está dizendo dessa forma. Efésios 2, capítulo 2, versículo 22. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa, onde Deus vive por meio do Espírito Santo, por meio do seu Espírito. Então estamos sendo construídos como uma casa, onde Deus vive. Então quer dizer que Deus vive dentro de você, Deus vive dentro de mim. Se tem um Deus vivendo aqui dentro de mim, quando esse Deus se manifestar, os milagres vão acontecer, porque Deus faz milagres, Deus opera maravilhas. Então, quando você pensar que você vai orar para Deus e Deus vai descer do céu para vir fazer milagres aqui, você está equivocado, porque Jesus deu a ordem para nós fazer isso. É como você ir no instrutor lá de autoescola, tirar a sua carta, ele te dá a instrução, te dá a autoridade, te dá a carta. Você compra o carro, põe gasolina no carro, tem gasolina, tem carro, tem carta, e vai chamar o instrutor para dirigir para você. Porque se você já recebeu toda a instrução que devia receber para fazer o que devia ser feito, o que deve ser feito. Jesus diz, quando vocês colocarem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Então, a responsabilidade agora é nossa, porque Deus está dentro de mim, está dentro de você. Então, quando esse Deus se manifestar, coisas maravilhosas, extraordinárias vai acontecer. Então, esse aqui é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, né? Que está dizendo aqui essa grande maravilha para nós. Agora, se nós formos ler também Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu a seguinte frase, escreveu assim: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas, veja bem, o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na sua Bíblia, ou não sei qual Bíblia você está lendo aí, a minha pregação não constituir apenas em palavra sabedoria, em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. Ninguém tem fé porque viu um milagre, ninguém tem fé porque viu alguém ser curado, ser liberto, ser salvo. Não, ninguém tem fé por causa disso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ela se aperfeiçoa nos milagres. Ela se aperfeiçoa naquilo que está vendo, porque a fé gerou no coração da pessoa e ela vê acontecer aquilo que ela ouviu falar que acontece, então a fé é aperfeiçoada, a fé é mudada. E as pessoas vão começar a conhecer Cristo de uma forma diferente, de uma forma mais certa, de uma forma mais completa, terão certeza e convicção de que Cristo é real. Efésios 1 e 9. Efésios 1 e 9. Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que Deus que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Então ele não tem nada escondido, ele revelou seu plano secreto. O plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Versículo 10, Efésios 1 e 10. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Efésios 2, 22. Deus colocou todas as coisas. Efésios 1 e 22. Efésios 1 e 22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo.
Efésios 3:5. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Versículo 5. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Versículo 9. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Versículo 10. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em toda a sua diferente forma. Versículo 11. Deus fez isso de acordo com o seu plano, do seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Efésios 4:13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. O que é alcançar a altura espiritual de Cristo? É se igualar a Cristo. Parece até que eu estou falando heresia, parece até que você quer ser igual a Cristo agora? Você quer se igualar a Cristo agora? É exatamente isso que a Bíblia diz. Não tem diferença nenhuma. Versículo 24. Vistam-se com a nova natureza. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. O que a Bíblia está falando aqui? Para você se revestir da natureza de Deus. A natureza de Deus é divina. A natureza de Deus é uma natureza divina. Mas o que Jesus disse lá em João capítulo 17, versículo 5? Agora, Pai, me dá na tua presença aquela grandeza divina que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E no versículo 22 ele fala, aquela grandeza divina que tu me deste, eu reparti com eles. Então foi repartido conosco uma grandeza divina, porque o Espírito Santo que estava em Jesus, agora está derramado em nós. E os mesmos milagres que Jesus operava, que Jesus fez como homem, ele deu a nós o direito de fazer, porque ele veio como homem para fazer milagres. Ele veio como homem, ele se revestiu da humanidade, se despiu da sua glória, da sua divindade total e se fez como homem. Mas ele não se deixou da sua divindade total, porque o Espírito de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. E com isso ele operou milagres, prodígios e maravilhas na terra e fez coisas sobrenaturais, coisas incompreensíveis aos olhos humanos. E esse Espírito maravilhoso ele colocou em nós. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador que vai ficar com vocês. Então o Espírito Santo está conosco. A sua natureza, que se mostra na vida verdadeira, qual e correta e dedicada ela é. A vida verdadeira se revista com a natureza de Deus, a qual mostra a sua vida verdadeira. Verdadeira, a vida verdadeira, correta
e dedicada a Ele. Uma vida verdadeira, correta e dedicada a Deus. Faça isso. Uma vida verdadeira, correta e dedicada a Ele. Efésios 5:1. Vocês são filho querido de Deus e por isso devem ser como Ele. Preste atenção. Vocês são filhos queridos de Deus. Por isso devem ser como Ele. 1 João capítulo 4, versículo 17. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. A nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Só para encerrar, eu quero ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Os reis do mundo inteiro somos nós. Ele governa os reis do mundo inteiro. E Ele nos ama. E pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Versículo 6. E fez de nós um reino de sacerdote. Ele fez, não vai fazer, Ele fez. Ele fez de nós um reino de sacerdote. Apocalipse 5:10. Apocalipse 5:10. Apocalipse 5:10. Ele diz assim, ó. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdote que servem ao nosso Deus e eles governarão o mundo inteiro. Então nós estamos aqui para governar o mundo, para mostrar ao mundo a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo. Jesus é a autoridade espiritual e nós como igreja somos a autoridade física. Nós somos a autoridade na terra. Nós mandamos na terra por causa de Jesus Cristo. Porque Ele é, nós somos. Porque Ele faz, nós fazemos. Ninguém é justo por si mesmo. Mas em Romanos capítulo 5 e versículo 1 diz, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. A Bíblia da linguagem atualizada, ela fala um pouco diferente. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Aqui fala que fomos aceitos por Ele por causa da fé. Nós fomos aceitos por Deus por causa da fé. Não é pelo que fazemos. Não é pela lei, nada disso. Não são regras. É a nossa fé. Ó, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé Efésios 1:19. E como é grande esse poder que age em nós, os que cremos nele. Lembra de Marcos 16? Esses sinais, ou aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres. Olha o versículo, olha Efésios 1:19. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a força poderosa que ele usou, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridade, forças poderosas. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todo lugar. Efésios 2:6 diz assim, ó, e por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Se Cristo reina no mundo celestial, não é que Ele vai reinar, Ele reina, Cristo reina no mundo celestial. E por estarmos unidos com Ele, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Então, o que eu quero dizer para vocês, eu quero encerrar aqui, eu quero encerrar essa mensagem dizendo assim, ó, Cristo veio trazer um reinado para nós. Vamos reinar com Ele. Vamos reinar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Que o Eterno vos abençoe. Seja curado agora em nome de Jesus.
Eu profetizo agora em nome de Jesus, seja curado dos seus olhos, dos seus ossos, sua carne, aonde tiver o mal, seja curado. Agora seja repreendido, obras de macumbaria, feitiçaria, seja quebrada a sua vida em nome de Jesus. Receba a sua cura e a sua libertação no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoa. Se você chegou até o final e você gostou desse vídeo, eu vou deixar na descrição o número do telefone, WhatsApp, para perguntas e respostas, pedidos de orações, tá? E você pode compartilhar, e se você gostou, compartilhe. E vamos aprender mais, tá? Eu vou postar mais vídeos, vou postar João 9, a respeito do cego que foi curado e foi falar, ele foi tocado, ouviu a voz de Jesus, foi curado por Jesus, mas ainda não o conhecia. Vou colocar sobre isso daí. E vou colocar Marcos 16:15 um pouco mais aprofundado, que eu peguei também o que eu fiz aqui em Efésios, escrevi tudo de Efésios aqui numa leitura só, para você entender. Depois você vai ver o vídeo várias vezes, você vai entender bastante. Então eu também tenho a mesma coisa que eu fiz com o livro de Marcos. Eu tenho aqui, são mais folhas, é claro, não vai dar para fazer em pouco tempo, porque são muito mais folhas aqui. Isso aqui é a revelação de Marcos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas. 7 folhas. 7 folhas. Aqui começa a criação do homem. Aqui começa Gênesis 1, 26. 7 folhas fala sobre Marcos 15:6. Aqui eu tenho revelações de Lucas, Marcos, João. Peguei todas as referências dadas pelo Espírito Santo. Não peguei referência nenhuma dessa Bíblia, que nem referência tem. Foi tudo monte. Já fiz campanha de 20 dias no monte, 7 dias, de 4 dias, apenas com água. Fiquei 20 dias no monte. Para que você faz isso? Para ser melhor? Não. Eu faço isso para a carne, né? Quanto mais o jejum é uma arma muito poderosa que muitas pessoas ignoram, porque fala que Jesus já fez tudo isso, Jesus já pagou o que devia pagar, o preço está pago, e não. Você deve entender uma coisa, jejum é arma, tá? Vai lá para Efésios 6:10, vocês vão ver as armaduras que Deus dá, mas ainda tem outras, né? O jejum, oração. O jejum é uma arma muito poderosa. Jejum lembra sacrifício. O diabo não gosta de sacrifício. Toda vez que você faz um sacrifício, você lembra o sacrifício de Cristo. O diabo odeia sacrifício. Então ele não vai querer que você jejua mesmo. Ok? A paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, ungido do Senhor. E até a próxima. Tá? Até a próxima. Deus abençoa, em nome de Jesus.